Fala pessoal, estou aqui com mais um vídeo para vocês, trazendo as últimas notícias e as últimas informações diretamente de Brasília e diretamente dos Estados Unidos e também da Venezuela. Pessoal, será que o Brasil vai facilitar a fuga de Maduro? Ou será que o Brasil vai ajudar Maduro militarmente contra os Estados Unidos? Eu tenho as minhas dúvidas, pessoal, e vocês deixam nos comentários aí o que vocês acham. Será que o governo Lula vai ajudar o Maduro nessa causa contra os Estados Unidos? Pessoal, antes de começar o conteúdo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like e ativem as notificações, que isso vai fazer uma enorme diferença para mim aqui na plataforma do YouTube, e vocês vão estar por dentro de tudo que está acontecendo na política no nosso país. Então, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Rodada rápida sobre Enquete. O que você acha? Fica ou não fica no poder? Olha, eu creio que a maior probabilidade nesse momento é dele cair por causa do Donald Trump. Mas se eles resistir mais um ano, aí a coisa fica difícil para retirá-lo de lá. Só porque ele vai destruir todo o povo. E o senhor Luiz Arthur Nogueira? Segré, nenhum ditador é eterno, ele vai cair. É só uma questão de tempo. Ana Paula. Eu também acredito na queda do Maduro, porque desde a posse do Trump, todas as ações que ele pretendia tomar, ele já iniciou muito rapidamente, diferente do primeiro governo dele, em que ele demorou mais para atuar. E o Marco Rubio está muito empenhado aí na América Latina e eles agora já fizeram todos os movimentos nesse sentido, né? Recuar fica meio complicado, então acho que ele cai sim. Eu lamento lhes informar que eu acho que o Maduro vai ficar. A Armada, a frota americana já está a postos aí no Mar do Caribe. Eles disponibilizaram 4% de todo o potencial americano. Esse 4% representa muito mais que todas as forças armadas de toda a América Latina somente no Mar do Caribe. Mas isso não amedrontou a Maduro. Estou fazendo suspense, vou colocar uma piada idiota no ar. Mas eu vou lhes mostrar à nossa audiência qual é a frota do Maduro para combater a frota americana. Roda aí, Larissa. Pronto. É isso. São barquinhos de pescadores. A primeira lancha deve ter uns 20 pés, não mais do que isso. E com isso, e não é piada, gente, eles juntaram essa quantidade de barcos de pesca para mostrar o poderio bélico que o Maduro faz. Se você pega, inclusive... Não é uma piada? Não é piada. Não é piada. Eles mostraram isso como que estão prontos para isso. Ontem eu assisti um vídeo do Maduro, foi cedido pelo deputado Paulo Bilinski, mandamos um abraço para ele, recebendo um general e colocando ele como general da reserva. O cara parecia uma piada. Sabe quando parece uma comédia de Hollywood de muito baixo orçamento? Era isso. E aí você vê que eles convocaram para se alistarem nas forças das milícias 23 mil pessoas, com vassouras praticamente. A Venezuela virou uma piada. E essa piada precisa terminar. E quando colocaram ao Maduro como responsável pelos cartéis de los soles, aí a coisa ficou grave. Aí a coisa começou a encrespar. E isso pode ser o começo do fim do Maduro. Estamos todos torcendo por isso. Mas ainda vai ter um reforço aí, o professor Suano vai comentar, né, professor? De quem? Pro Maduro, Vai ter, um daqui a reforço pouquinho. bom. Mas vamos lá. Vamos agora às principais notícias desse dia. Procuradoria-Geral da República defende ao STF o monitoramento policial extra para o presidente Bolsonaro. O procurador-geral Paulo Gonet observou que a medida não pode ser invasiva à casa do ex-presidente. Segunda nota em destaque de hoje. Barroso, o presidente do STF, distribuiu o caso INSS e Mendonça vira relator. Essa é uma notícia daquelas. E nós vamos comentar sobre isso, porque isso pode mudar muita coisa no STF. A decisão atende manifestação da PGR após Toffoli centralizar inquéritos sobre esquema bilionário de descontos fraudulentos. Parece que o sistema de sorteios do STF
voltou a funcionar. Ou Alguém não. trocou a pilha, trocaram Ou uma não. bateria, colocaram a tomada e agora tudo deixou de ser Toffoli e Alexandre de Moraes. Terceiro destaque de hoje. Vamos conhecer a cidade brasileira, contrapondo a notícia de ontem que mostramos que uma cidade só tinha 190 pessoas no Bolsa Família, Pomerode. Essa cidade que nós vamos falar hoje tem 93% da população dependente do Bolsa Família. Uma vergonha na cara, um tapa na cara daquele que pagamos impostos. E agora sim, rodada rápida para as notícias do dia. O movimento dos trabalhadores rurais sem terras, o MST, e essa vai preparando o ano que essa é sua, hein? Essa é sua. Divulgou na semana passada uma nota de solidariedade ao povo da Venezuela. Deveria ser solidariedade contra o Maduro, não a favor do Maduro. O grupo criticou a ofensiva dos Estados Unidos contra a Revolução Bolivariana. Lembra dessa Revolução Bolivariana? O caralho. Agora eu posso falar o caralho, porque o caralho já sabemos que não tem pejorativo sexual. É lá na ponta do navio. Então eu mando todo mundo no caralho agora sem nenhum problema. Segundo o MST, a iniciativa integra uma escalada de medidas norte-americanas que violam a soberania do país. De novo, com esse papo furado de soberania. O movimento afirma que a medida é injusta porque os Estados Unidos, não têm legitimidade para ofender a soberania de nenhum país, inclusive porque não são um exemplo de democracia. Vocês, MST, que não são exemplo de porcaria nenhuma. Suano, vai lá, eu vou tomar água. Mas antes de tentar explicar a proximidade do MST vai falar Sua Excelência, aquele ditador, com esse indivíduo que se chama Nicolás Maduro, é importante a gente fazer uma ressalva já. Por favor, MST, vai e leva todos. Aproveita e leva o MTST junto com você. E se porventura precisar de generais para comandar essas duas tropas que estão indo, leva o bolo junto. E que vocês fiquem para enfrentar os Estados Unidos lá no território da Venezuela. Se não puderem voltar, por favor, tem total nosso apoio que vocês continuem lá na Venezuela. Mas o MST, ele já tem muita proximidade com o Maduro. Tem, eu E ele tem proximidade pela questão ideológica, pela questão doutrinária, e a gente não pode esquecer, já que as pessoas falam tanto dos riscos que pode haver no Brasil, em especial no período que Sua Excelência, o presidente Jair Messias Bolsonaro esteve no poder, autoridades e ministros da Venezuela estiveram no Brasil sem comunicar o Itamaraty, sem comunicar a polícia, sem comunicar ninguém, exatamente para fazer reunião com o MST durante o governo, no final do governo Dilma, ou em outras ocasiões ao longo do governo Lula. Eles estiveram aqui e nunca precisaram comunicar. Eles, com o MST, inclusive, ofereceram ao MST que eles participassem do desenvolvimento econômico da Venezuela, na parte que diz respeito à agricultura familiar, que eles fossem para lá. Mais uma vez, por favor, vão para a Venezuela. Se não puderem voltar, por favor, tem total nosso apoio que vocês continuem lá na Venezuela. Mas o MST, ele já tem muita proximidade com o Maduro. Tem, eu E ele tem proximidade pela questão ideológica, pela questão doutrinária, e a gente não pode esquecer, já que as pessoas falam tanto dos riscos que pode haver no Brasil, em especial no período que Sua Excelência, o presidente Jair Messias Bolsonaro esteve no poder, autoridades e ministros da Venezuela estiveram no Brasil sem comunicar o Itamaraty, sem comunicar a polícia, sem comunicar ninguém, exatamente para fazer reunião com o MST, sem comunicar a polícia, sem comunicar ninguém, exatamente para fazer reunião com o MST durante o governo, no final do governo Dilma, ou em outras ocasiões ao longo do governo Lula. Eles estiveram aqui e nunca precisaram comunicar. Eles, com o MST, inclusive, ofereceram ao MST que eles participassem do desenvolvimento econômico da Venezuela, na parte que diz respeito à agricultura familiar, que eles fossem para lá. Mais uma vez, por favor, vão para a Venezuela. Não fiquem aqui. Vão para lá, vocês não querem ajudar? Lá é um ambiente natural para vocês. Agora, tem um dado. Qual é a grande questão? Quando você mostrou aquelas tropas lá, eles vivem, afinal de contas, exatamente dessa propaganda enganosa, porque não tem como eles ficarem de fora disso. O que nós encontramos? A Venezuela não tem exército suficiente, o Maduro está massacrando seu povo, aqueles que tiverem oportunidade, aí eu vou fazer uma propaganda, deem uma olhada no meu livro. É isso aí, pessoal. Realmente o Maduro, ele já perdeu a cabeça há muito tempo. E ele está colocando o seu povo, o povo da Venezuela, para ser massacrado
por uma nação que tem um poder gigantesco, militarmente falando. É complicado. Eu vou deixar mais uma notícia aqui com vocês ainda sobre o Lula. Dá uma olhada no que o Lula fez para provocar o Trump. Presta atenção, pessoal. Lula e ministros usam boné com recado a Trump durante reunião no Planalto. O Brasil é dos brasileiros. Durante reunião com seus ministros no Palácio do Planalto na manhã desta terça-feira, o presidente Lula voltou a criticar durantemente as ações de Donald Trump, a guerra em Gaza e a falta de regulamentação das Big Techs. O encontro teve como foco a projeção e ações prioritárias do governo. A prioridade do governo Lula é o PT. Só isso. Só eles. Essa corja, essa panelinha, vamos dizer assim, do governo Lula. É isso que importa. Ele não está preocupado com os brasileiros. Ele não está preocupado com a nossa economia. Claro que não. Isso aí, para eles não estão nem aí, estão pouco se lixando, não ligam, porque se ele ligasse mesmo, ele estava resolvendo essa tarifa de 50%, né? E resolvendo esse caso injusto de acusações de golpe de Estado, que não existe, que já foi provado que não existe, que já tem diversas pessoas e advogados falando que não tem provas suficientes, não tem provas nenhumas que isso aconteceu. Pessoal, esse foi o conteúdo de hoje. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like e ativem as notificações, que isso vai fazer enorme diferença para mim aqui na plataforma do YouTube. Obrigado e até o próximo conteúdo.